Abre Mateus capítulo 24. Mateus 24. Tem pessoas que vêm na igreja assim para passear, mas tem pessoas que vêm na UTI. A gente tem que respeitar cada situação, não é? Até quem veio passear, vem passear e vai dizer: esse passeio foi o melhor da minha vida. Não é? Mas tem gente que vem na UTI, a gente respeita, e a pessoa já, o problema é gravíssimo, e só Deus sabe. Quando as pessoas derramam suas lágrimas, Deus sente, vê e recupera e recompensa. Porque às vezes a pessoa está entrando aqui como a última porta que ela resolveu bater. Quantas pessoas já entraram aqui e me disseram: se eu não sentisse nada naquele culto, naquele dia de noite, eu ia tirar minha vida. Eu que sou pastor aqui ouço. As pessoas depois me procuram e falam. Então pessoas vêm a ponto de tomar um medicamento, tomar um veneno, fazer alguma besteira. Então a gente tem que entendam que nós não somos uma casa perfeita, de ter uma estrutura perfeita, não. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Se o culto tivesse que não ter por causa dessa mulher, não ia ter. Mas por causa de uma alma, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Diga comigo, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus veio por isso, por almas. Amém, igreja? Então fica tranquilo aí. Vamos ver agora sobre a primeira e a segunda morte. É o que nós vamos falar agora. Então diga quem está ao seu lado: Apocalipse puro. Ok? Em Mateus, Jesus falou aqui, do versículo 29 a 31. Mateus 24. A vida eterna e o castigo eterno. Começa no 29. Porque a qualquer que tiver será dado, terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, observe aqui do servo útil e do servo inútil. Agora veja no versículo 31. Eu estou lendo errado, me perdoe. Eu estava lendo o 25, é o 24, perdão. 24, 29 a 31. Aí o sermão continua: a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Observe você que muitas pessoas têm sido abaladas, cidades têm sido abaladas. Aqui no Brasil não acontecia, né? Muitos brasileiros botavam a mão no peito e diziam: meu país não tem guerra, meu país não tem terremoto, meu país não tem... E pronto. Aí agora, o último que aconteceu no Paraná, você vê que em São Paulo, todo ano, todas as chuvas estão sendo com vendavais muito fortes, sai quebrando tudo. Isso há 5 anos atrás não existia. Aí fica lá 500 mil pessoas sem luz hoje, na maior cidade do Brasil. Você imagina o que é você morar numa cidade, 19 milhões de habitantes, e você não ter luz. Perder tudo a geladeira. As pessoas que moram nos prédios, descendo as escadas, porque elevador sem funcionar, e situações adversas. Mas no Paraná aconteceu aquela situação, eu lembro, não esqueço o nome daquela cidade, que, segundo a medição, foi 320 quilômetros. Lá nos Estados Unidos, acontece 190, 200, 300, 240 de vento, e derruba aquelas cidades, mas são cidades, a construção lá, as casas são de madeira. Você olha aquelas mansões assim, tudo de madeira. E nessa cidade no Paraná, foi prédios de 1, 2, 3 andares que tinha na cidadezinha pequena, e construções de cimento. Varreu o chão assim que só ficou alicerce, no lugar onde o furacão passou. Então o Brasil, que não tinha isso, hoje tem. Então assim, você observa aqui que a Bíblia está falando: as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas.
Hoje o abalado sou eu, é você. Cidades abaladas. O povo em São Paulo agora tem 500 mil pessoas abaladas porque estão sem luz. Muitas árvores caíram, mata gente, destrói um carro, não sabe se o seguro vai pagar. E aí assim. Mas os abalos aqui já estão falando de quê? Sol, lua, potências do céu e estrelas. Coisas que nunca saíram do lugar. Eternamente, até hoje, e milhares de anos atrás, do tempo de Abraão para cá, 6.000 anos. A estrela está lá, o sol nasce todo dia, tudo ali normal. Mas aqui vai se abalar. Então, assim, nós estamos no final de ano. Vai falar isso aqui todos os dias? Não, mas você tem que ter consciência. Ciência, saber e consciência na sua mente do que está por vir. Do que está por vir. Para quê? Quando a gente lê essas coisas na Bíblia, é para que você dê mais importância à vida eterna do que à vida aqui na terra. Por mais que você tenha carros, mansões, poderes, poder de caneta, como muitos homens na terra têm, poder de militar, o presidente da China, a China, ele é presidente do Partido Chinês, ele é presidente do exército chinês, do militarismo chinês, e ele é presidente da China. Então, um homem só que é presidente de 3 coisas: poder absoluto e total. Todas as forças armadas estão no controle dele, o poder político do Estado na mão dele, e o controle do único partido que existe no país, que é o PC. Tudo na mão dele. Então veja um homem desse, a potência que é, às vezes uma pessoa em Feira de Santana, eu faço. Eu faço chover em feira. Chega em Salvador já não é nada. Chega em São Paulo, o que ele tem em Salvador é um jantar de quem está em São Paulo. E aí vai aumentando, vai escalando, que é sem limites. Mas nós estamos falando aqui do Senhor Jesus, que decretou essas palavras. Aquilo que ele criou vai ser abalado. Aquilo que ele criou vai cair. E aí, olha o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Então diga assim: eu vou estar no meio. Olha assim, aí vem desde os 4 ventos. Olha o termo 4 ventos que aparece lá em Ezequiel. Aparece aqui de novo. O que quer dizer dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então veja, o valor que tem a palavra, o valor que tem a Bíblia. Os céus e a terra passam, mas a minha palavra não vão passar. Agora abra aqui em Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4. Quando você conhece muito as Escrituras, deixa eu localizar aqui. Quando você conhece as Escrituras, você começa a observar situações em sua volta e você começa a entender o mundo espiritual cada dia mais.
Então, 1 Tessalonicenses 4 fala aqui sobre situações, a partir do versículo 13, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes, está vendo? Ignorante é uma pessoa que ignora, que não conhece aquilo, não conhece. E tem gente que morre ignorante porque nunca quer conhecer. Então a Bíblia está dizendo, não quero, irmãos, que vocês fiquem ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem, quando a Bíblia fala dormir, é os que já partiram com Cristo. Então diga assim, partiram com Cristo. Por exemplo, quem está aqui nesse e-mail? O próprio apóstolo Paulo, que estava escrevendo essa carta aos Tessalonicenses. Quando você vê aí Tessalonicenses, aí você vê Gálatas, são povos da época. É como se o apóstolo Paulo tivesse vivido nessa época aqui, ele ia fazer carta para os sergipanos, mineiros, baianos. Todo dia eu explico isso aqui para você entender. Carta para os paranaenses, se ele fosse aqui na região chamada Brasil. Então, Tessalonicenses foi uma igreja que o apóstolo Paulo abriu. Ele abria as igrejas, tinha curas, milagres, começava, juntava gente, deixava os Timóteos da vida. E a Bíblia fala de Filemon, Tito e Timóteo. Se você quer ser um bom obreiro, você tem que ler essas 3 epístolas. O apóstolo Paulo fazendo carta para Timóteo, que ficou em uma igreja que ele fundou. Tchau, irmãos. Eu já passei meu tempo aqui, estou indo para a Europa, estou indo para a Ásia, porque ele percorreu a Ásia e a Europa em 2 anos. De navio, de barco, de camelo, de carruagem, de tudo. Percorreu tudo, jejuando e orando, o tempo dele foi curto. Terminou em Roma, e em Roma ele morre. Ele foi morto em Roma. Viveu lá 2 anos. Instituiu uma outra igreja lá e foi morto, porque pregava o nome de Jesus. Então aqui, você observa que ele fala, a Bíblia está nos dizendo, dos que dormem. Porque o mesmo Senhor no 16 descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. O que é que a Bíblia está falando aqui? A mesma coisa que Jesus falou em Mateus 24. Quem está falando aqui é o apóstolo. Essa carta aos Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar, milhões de pessoas que já morreram, vamos dizer que Jesus voltasse essa madrugada. Eu estou vivo, você está vivo. Pronto, nós estamos os vivos, crentes na terra. Os que já morreram viriam com Cristo, junto com os anjos, ressuscitariam e viriam junto com ele e os anjos buscar agora quem está vivo. Então, primeiro, ressuscita os que já morreram. Segundo, são arrebatados os vivos. Como que eu serei arrebatado? A mudança de um corpo corruptível, que é o meu, o seu corruptível, porque nós estamos na terra. Então, um corpo que pode se corromper. Mas depois que você morre em Cristo, passa a ter um corpo incorruptível. Nenhum demônio tem acesso mais a você, porque você já morreu na salvação de Cristo. Mas aqui na terra, você ainda tem um corpo corruptível. O demônio pode vir, se você der lugar, e ele tirar você da presença de Deus. Então vão vir primeiro os que já morreram. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos agora, olha aí o texto como muda, em vez de ressuscitar, seremos arrebatados. Como é arrebatado? Eu vou lhe dar um exemplo bem prático. Aquele teste que você fez quando você estudou lá, a criancinha.
Aquela experiência, a primeira experiência de ciência que você fez como criança, que a sua professora, o seu professor disse assim: pega um algodão, molha, bota num copinho e bota um caroço de feijão. Aí você foi para casa animado, mostrou a papai, mostrou a mamãe. Você botou lá, 2, 3, 4 dias, aquele caroço, ou na terra ou no algodão, começou a brotar. Aquele caroço ali do feijão carioca, feijão marronzinho, some, a casca some, some tudo. Quando você vai ver, só tem raízes, um caule verdinho subindo, que vai abrir umas folhas verdinhas. E ali nasceu um pé de feijão. Eu lhe pergunto, qual era a característica que tem esse pezinho de feijão, verdinho, com raízes, do caroço que foi colocado lá? Nenhuma aparência. Assim, uma semente de manga, um caroço de manga, que gera aquela árvore gigantesca. A aparência do caroço meio arredondado, um losango, o caroço ainda com aquelas raízes, aquelas fibras, porque a pessoa chupou a manga até o caroço, não é? Aí ficou aquelas fibras amarelinhas ali, o caroço lacrado, durinho ali, que você jogou no lixo ou resolveu plantar. O que é que parece essa árvore com esse caroço? Me diga aí, que aparência tem? Zero, nenhuma. Você olhar um caroço e olhar uma árvore gigante. Nenhuma aparência. Assim será o arrebatamento. O seu corpo aqui, do jeito que você é, sabe? Vai ser arrebatado e ao subir com Cristo, tem que ser transformado. Você não iria suportar a mudança de temperatura, a mudança do estado, da velocidade que você vai ser arrebatado. Muita coisa você não ia suportar. Se você fosse subir com esse mesmo corpo, desse mesmo jeito, o braço ia soltar, a perna ia soltar, uma série de coisas assim que não teria capacidade. Imagina um avião com uma pessoa que a janela do avião quebrou e nós somos sugados quando isso acontece. Já teve passageiro aqui no Brasil com uma janela do avião quebrou, ele foi sugado e morreu ali numa condição terrível, porque o vento suga o que está dentro do espaço do avião. Então, assim, é um negócio assim que a gente não tem que ter, a gente não tem que ir na NASA para ficar assim, como é que eu vou ser? Esse corpo vai mudar? Esqueça isso. Meu irmão, a gente tem muita coisa a se preocupar, que é guardar os mandamentos e a palavra de Deus. Entendeu? Assim, você sabe como você foi formado no ventre da sua mãe? Pouco importa, você sabe que você nasceu, determinado dia você mamava no peitinho, daqui a pouco, mamãe, papai, e você foi crescendo. Quem formou seus ossos foi a papinha? Como essa papinha transformou e cresceu o osso? E depois virou um cara lá de academia gigante que quer bater na mãe. Não importa. Importa sim. O que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Para que minha alma vá com Cristo. Isso a gente tem que estudar, ter fé e ter perseverança para segurar as ondas do mundo. Que todo dia bate na tua porta. Ei, você está muito calminho. Cheguei. Satanás chegou. Ei, estou aqui, quietinho. Venha pecar comigo aqui, venha. Todo dia, toda hora. Às vezes a pessoa chega para mim desesperada. Bispo, eu estou sendo tentado. Eu digo, minha irmã, eu também. A Bíblia diz que o único que foi tentado em nada pecou, foi Jesus. Existe o pecado consumado e o pecado que você é tentado. É diferente. Todo mundo é tentado. Mas foi consumado? Não. Por quê? Porque eu segurei a onda.
Pegou a visão, falando de maneira bem prática. Pegou a visão, você segurou a onda que estava vindo sobre você para lhe derrubar. Fica na beira do mar ali, fica, pra você ver. A onda, pum, joga na areia, você se arranha toda, joga de novo, joga de novo. Faz com você o que você não tem controle. Faz o que quer com você a onda do mar. Bate e volta, bate e volta. Tem que sair dali. A pessoa cansa tentando sair, não sai e morre afogado. Então o diabo vem, ele não tem o que fazer. O que ele tem que fazer é isso, levar as pessoas para o inferno. A única coisa que ele tem a fazer é isso. Então ele vem para destruir totalmente vidas todos os dias. E a vida que já está com ele é tentada? Não. Quem está com ele já está com ele, já está com ele. Tentados são os que estão com Cristo. Não é tentado, já está lá. Ah, deixa aí, esse aí já é nosso. Eu vou aqui na casa de quem é de Jesus. Eu vou aqui no casamento de quem é que está com Cristo. Eu vou aqui na empresa daquele crente. Aquela empresa ali falir, ele se desviar da igreja, ele ficar triste, ele sair da presença de Deus. Está entendendo? Então, assim, a tentação é como você vai encarar. Como você vai encarar. Por exemplo, está apanhando, está doendo? Tá. Não é brincadeira você entrar numa disputa. Está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. Mas vai ser uma dor anestésica se você realmente se entregar. E se afastar o diabo vai dizer, pronto, agora eu vou lhe dar um anestésico, vou lhe operar todo dia, mas você já é minha. Você acabou. Acabou o reino de Deus na tua vida. Entendeu? Então, assim, é melhor a gente lutar, lutar, lutar. Daqui a pouco, não se afogou, o ar veio, e agora Jesus te dá uma sobrevida para você viver aí mais um ano guerreando e vencendo ele. Aí tem os ciclos do dia mal. Os ciclos do dia mal. A Bíblia fala. Dia mal. E para isso a armadura de Deus. Jejum, oração, armadura de Deus. Pronto, aí você vence aquele dia mal. Qual, bispo, que dia vai vir um outro dia mal na tua vida? Não sei, nem quero saber. Eu tenho que estar preparado. Mas não sei, nem quero saber. Mas que vai vir, vai. Enquanto você estiver na terra, vai vir. E quando ele vier, eu tenho que estar preparado. E vou vencer de novo, que eu já tenho 32 anos vencendo esse inferno, esse capeta do inferno. 32 anos. E vou conseguir mais e mais, em nome de Jesus. Não são 32 dias. Já veio o dia mal assim. Pronto, quando o altar era ali da igreja, foi várias vezes. Minha mulher não sabe. Está aqui? Minha mulher está aqui? Está resolvendo problema. Quando ela não está aqui, está resolvendo pepino. Está em algum lugar aí. Aí o que é que acontece? Quando eu tinha um escritório aqui, não tinha esse terreno aí, era só até essa coluna quadrada, hoje tem a coluna redonda lá. Aí, resultado, eu entrava aí, meu Deus, eu dizia, eu não vou pregar não. Vou pegar o carro aqui, carro olhando para a porta, ninguém vai saber que eu saí, vou sair, pegar o carro, só vou parar no Rio, só vou abastecendo, vou parar no Rio de Janeiro. Qualquer lugar eu vou parar, mas vou sumir desse lugar. Foi várias vezes que veio na minha cabeça fazer isso. Então, se você chegar e disser isso para mim, tudo que você vir falar, eu vou achar normal. E sei lhe orientar como se sai da situação. Você está passando uma situação, um dia mal, entendeu? É aquele dia que você quer fugir, não quer ver ninguém. Até as crianças hoje já estão dizendo isso. Papai, hoje eu não quero ver ninguém. Está desse jeito. Criança querer se isolar. Quero ver ninguém hoje, eu quero ficar aqui comigo. É um negócio sério quando esse dia chega na nossa porta. Então você tem visto aqui que isso está na terra com as pessoas. Agora você imagine o que vai vir. Céu, estrela, sol, lua. Nada vai ficar quieto. Tudo vai sair do lugar. Diga assim, meu Deus, eu não quero estar mais aqui para ver isso. Vai ser muito forte. Então aqui, olha o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então voltando à história do feijão ou do pé de manga. Deu para você pegar aí? Um caroço que vira uma árvore? Pegou? Pronto, é uma transformação que nós vamos ter, que não importa como vai ser. Nós não somos cientistas, nós temos que guardar a palavra de Deus. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Imagine você, nas nuvens. Jesus não vai descer para pegar você no colinho, botar você numa espaçonave e dizer, vamos voar comigo.
Não vai ter nada disso. Lá de cima vai dar um comando e se um piloto do avião é evangélico e está na presença de Deus, o avião vai cair. Você imagina esse dia, o dia mais trágico da Terra. Avião vai cair, carro vai bater. Eu espero que essa igreja só tenha cadeira, não tem ninguém aqui, vazia. Segunda-feira, terça, culto, não tem. Os desavisados que vieram, coitado. Meu amigo teve um arrebatamento, todo mundo foi embora. E o bispo Augusto, para me ajudar, ele foi o primeiro. Né? Ele já foi, já subiu. Quando Jesus olhou, ele viu que o negócio, ele já foi logo. Então, assim, salve-se quem puder. Você já pensou? E aí, meu cartão de crédito, minha conta bancária, meu amigo, acabou. E o painel de LED, acabou tudo. Acabou tudo. É loucura, né? Agora diga, loucura da fé. É só para os que creem. É forte, é forte. É muito forte. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você imagine o que a Bíblia está dizendo. Para você consolar você me consolar, eu te consolar com estas palavras. As pessoas só pensam assim, o consolo, eu encostei no bispo ali, esperava que o bispo me desse um abraço, um carinho, e eu dormisse. Hã? Não. Está mandando consolar com o Apocalipse. Está mandando consolar com a volta de Cristo. Está entendendo? É você saber aquela situação assim, eu não sou super-homem, eu consegui o que eu consegui, o que eu não consegui, céu. O consolo é esse. Porque o consolo é o quê? Pastor, eu quero minha casa, eu quero meu marido de volta, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Aí, ainda que não aconteça alguma coisa, muitas coisas ele vai te dar vitória. Mas ainda que não aconteça alguma coisa, se console. Não vamos para o céu. A vida aqui não é perfeita. Alguma coisa aqui vai ser imperfeita. Alguma coisa aqui. Você vê que esse pessoal que fica procurando fazer cirurgia demais, faz cirurgia, faz cirurgia, faz cirurgia, faz cirurgia, faz cirurgia. A última que eu vi foi um caso em São Paulo. O cara queria ser assim um homem. E fez cirurgia, fez cirurgia, fez cirurgia, fez cirurgia. Daqui a pouco morreu. Vou mexer, quero diminuir a orelha. Eu quero aumentar o nariz. Eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê. Aí vai fazendo. Não tem limite. Não, ainda estou feio. Eu quero agora implantar cabelo, eu quero agora fazer isso. Está entendendo? Morreu. A pessoa não tem limite. Quando todo mundo está achando ela linda, ela não está se achando. Não, eu continuo feio. Eu quero fazer mais uma coisa. Aí procura, acha. Procura, acha. Todo dia cortar a pessoa anestesia, cortar a pessoa anestesia, cortar a pessoa anestesia. Bom, você fazer alguma coisa, tudo bem, normal. Mas não fazer a vida inteira. Todo mundo faz. Então, assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora, abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Se a gente não falar a vinda de Cristo, a volta de Cristo, dessa maneira, para você entender bem claramente, e também assim, trazendo um certo consolo, não fica um. Se eu disser aqui, vamos fazer um mês de Apocalipse aqui. Aí, nos últimos cultos, a igreja vai estar vazia. 15:6. 15:6. 1 Coríntios 15:6. Diz a palavra de Deus. Eu acredito que não vai estar vazia, não. Amém? Porque os inteligentes, aqueles que querem mesmo a salvação, vai vir forte. Depois disto, foi haver por mais de 500 irmãos. Então, observe aqui. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Veja aqui, no versículo 4, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Viu uma narrativa na Bíblia desse circuito da morte, ressurreição e ascensão ao céu. Aí fala aqui,
foi visto por Cefas, no versículo 5. Depois pelos 12. Está falando da ressurreição de Cristo. Depois Jesus ressurreto foi visto mais uma vez por mais de 500 pessoas, dos quais vive ainda a maior parte. Quando a Bíblia estava sendo escrita, esse texto, essa carta aos Coríntios, essas pessoas ainda estavam vivas. Você está entendendo? Elas deviam ter 20, 30 e tal. Aí 50, 40 anos depois, elas estavam vivas. Dos quais ainda vivem a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Aqui é o apóstolo Paulo falando, como Jesus apareceu para ele. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele se considerava o menor, mas foi o maior. Foi quem mais escreveu as epístolas da Bíblia e evangelizou a Europa e a Ásia. Mas ele sempre falava, eu sou o menor. Pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém, igreja? Que palavras de humildade. Agora veja o versículo 35 a 54. Também aí no capítulo 15. 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer? Que é a questão do caroço que eu falei. De caroço de milho, caroço de feijão, caroço de manga. Primeiro o caroço morre e nasce uma árvorezinha. Se ele não morrer, não vai nascer nada. Então, aqui está um exemplo. O que tu semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra carne dos animais, a outra carne dos peixes, a outra carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, a outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ok? O que eu falei do corpo corruptível e o corpo incorruptível. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Quem foi o primeiro Adão? O Adão mesmo, o primeiro homem que não nasceu de mulher. E Jesus Cristo é chamado o segundo Adão, que também não nasceu de relação, nasceu de mulher, mas sem relação sexual. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria Jesus Cristo. Então aqui fala do segundo Adão, primeiro e segundo Adão. Foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Amém, igreja? Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui
vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta que nós lemos em Mateus 24, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte que estava aí destinada a todos, ela desapareceu. Porque quando Jesus morre e ressuscita, tem poder sobre a morte. Traz a vida sobre a morte. Então a morte que era eterna, agora tem o quê? A vida eterna. Por intermédio de Cristo, só Ele, só Jesus. Buda fez isso, Allan Kardec fez aquilo. Esses líderes religiosos, líderes de religiões no mundo inteiro. Mas salvação só Jesus. Não sei quem recebeu isso, não sei quem recebeu aquilo. Tudo bem, Jesus também cura, liberta, abençoa, prospera, mas salvação é exclusividade de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém salva, só Jesus salva. Amém, igreja? O Deus tal fez isso, o Deus da religião tal fez aquilo. A Bíblia também Jesus faz, Jesus cura, mas salvação só Ele. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, fica tranquilo. Agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. 20 de Apocalipse. De vez em quando eu leio Apocalipse. Às vezes você só quer ler as promessas. De vez em quando eu vou ler Apocalipse. Não pega, não é um bicho papão, não pega ninguém, não. A gente tem medo aí, não quero nem saber. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Ok? Mortos assim, grandes e pequenos. Aqueles que morreram no anonimato, que ninguém sabe, lá na África, ninguém nem sabe, lá em tal lugar, sabe? Mas também aqui os grandes atletas, os grandes reis, vão estar aqui todos juntos aqui, ó, grandes e pequenos. Diante do trono, abriram-se os livros. Tá vendo? Fala livros. Milhares, milhões de livros. Aí você pega assim, ó, nasce, seu pai e sua mãe te levou, te deu um nome, você teve CPF, RG, documentos, certidão de nascimento, quando você casa, certidão de casamento, e quando morre, certidão de óbito. É a vida de uma pessoa com os documentos em qualquer nação do mundo. Esses livros aqui são livros do céu, livros daquele índio que nasceu lá na Amazônia, aquele índiozinho que ninguém nunca viu nem vai ver, aquela pessoa que ficou a vida inteira, aquela tribo isolada, que nunca se comunicou com ninguém, foi uma alma que veio no ventre daquela mãe, está relatado nesse livro. Lá no computador do nosso Senhor Deus, tem tudo registrado, tudo anotado. Livros, bilhões de pessoas que nasceram. Agora vamos ver aqui, ó. Abriu-se outro livro. Por que aí agora é livro, não está livros? Um livro só.
Acabou o negócio de livros. Todos os livros foram abertos, agora um livro foi aberto. E nesse livro tem o quê? Esse único livro. O que é que esse livro fala aqui? O que é que a Bíblia está dizendo? Abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Esse aqui é premiado. Esse aqui é nosso. Esse aqui é meu, esse aqui é seu. Esse aqui sabe, é exclusivo. Por isso que o diabo sabe disso, né? Ele sabe disso, e aí ele inferniza muito a nossa vida. Mas aí Jesus vem e diz: filhinhos, não vos admireis se o mundo vos odeia. A mim odiaram primeiro. Jesus não deixa nada encoberto. Tudo revelado para os seus discípulos, seus filhos na fé. Depois que eu me converti, minha família me odeia. Os caras que jogavam bola comigo me odeiam. Não sei quem, meu vizinho lá me odeia. O vizinho da minha loja não quer conta comigo, porque eu bebia com ele, fazia micareta com ele, não faço mais, o cara não quer nem me ver. Está escrito na Bíblia. Que Jesus foi odiado primeiro e nós seríamos odiados. E você já odiou pastor, igreja e crente, fala a verdade. Odeio esse povinho nojento, que acha que só eles têm a salvação, que acha que só eles têm Deus. Aí, a aliança fez parte de tirar você desse grupo. Entendeu como é as coisas? Cada igreja vai tirando um pouquinho de um lugar, e aí vai mudando de rota. O primeiro a mudar de rota fui eu. Falava, passar nas portas da igreja, eu vou fazer uma bomba para explodir essa igreja. Aquele ódio, eu gostava dos muçulmanos, eu queria ter 7 mulheres casadas oficialmente. Porque os muçulmanos é assim. As mulheres lá têm um marido, 7 mulheres, é oficial em cada país lá. Nenhuma tem ciúme da outra, tranquilo. Aí, como eu vivia com muita mulher e eu tinha esse inferno na minha vida, elas brigando, um inferno, e a minha cabeça não pensava, era só mentindo. Estava onde? Eu estava não sei aonde. Mentia mais do que o diabo. E aí, mentira, uma hora dessa, domingo de noite, misericórdia. Já tinha mentido desde quinta, tu estava onde? E me xingava, e batia telefone, e quebrava meu carro, e quebrava vidro de carro. Eu digo, eu vou ser muçulmano, que lá eu vou ter mulher, mas vai ser em paz. Cada dia eu durmo numa casa, as outras 6 estão sabendo onde eu estou, entendeu? E essas igrejas eu quero explodir, bum! Eu digo, eu ia virar um muçulmano mesmo, daquele meio de bomba, viu? Aquele meio miserável lá. E aí, onde é que eu estou hoje? Aí quando alguém fala, o bispo isso, o bispo aquilo, o bispo isso. Era pedra, agora só vidraça. Está entendendo como é que Deus faz? Agora é vidraça, é pedra para tudo que é lado, mas tranquilo. A pedra, quando vem, eu só faço assim, ó. Jesus, passou aí, é para o Senhor, viu? A pedrada é para ti, não é para mim não. E a pedrada vai passando, não me pega não. Então, olha só o que diz o texto aqui. Nós estávamos aonde? 13, 14? Não, 13. Né? Livro da vida, 12. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, veja bem. Tudo que a pessoa faz e não tem um advogado para chegar no céu, nesse dia do julgamento, a pessoa vai chegar lá só. Tu vai chegar com Cristo. É um tribunal. Veja um tribunal, juízo final. Está pegando aí? O tribunal que tem no fórum, o tribunal que tem no mundo inteiro, foi baseado na Bíblia.
O juízo final. Um grande trono branco estava sentado sobre ele, tal, os mortos, grandes, pequenos. Abriu-se os livros, livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Porque quem está escrito no livro já está com salvação garantida. Os pecados já foram perdoados. Já foi batizado, os pecados foram perdoados. Agora a multidão que está lá nos livros, abre... José Arimateia, abre aí, pá, tum. Eita, ele fez isso, isso, isso e isso. Passa no juízo? Não. Julgamento igual como uma pessoa julgada na terra, do mesmo jeito. Só que um julgamento um julgamento justo. Não tem corrupção nesse julgamento, beleza? Aqui no nosso país tem ou não tem? Cala a boca, fala não. Mas lá, julgamento justo. Não tem conversa. Então vamos lá agora. Aí vem, e deu o mar, no 13, os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então assim, ó, quem morreu ali no Titanic sem Jesus, está onde? Está lá no mar, está lá. A alma da pessoa está presa, então, tá, certo? O mar, morte, inferno, deram os mortos que neles havia, foram julgados. A morte e o inferno, 14, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O que é que nós estamos falando hoje? Primeira e segunda morte. Primeira morte, ou seja no mar, ou seja sepultamento, um culto fúnebre, ou seja, gente que cada um tem sua ideia, né? Eu não concordo. Você cremado. Não, eu quero sepultado, tá? Não tem negócio de cremado. Então assim, eu vou ser cremado, pronto. Cada um vai de um jeito, mas tudo será entregue neste dia. A alma dessas pessoas, não importa onde o corpo morreu, a alma dessas pessoas vai estar diante do trono, diante do juízo, para esse grande julgamento. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Pronto. Essas pessoas foram julgadas, não passaram no teste, não tinha Jesus Cristo para defender. Junta tudo e vem a segunda morte. Essa segunda morte, esse lugar foi preparado para demônios. O lago de fogo e enxofre. Um lago fervente que queima direto. Mas queima a alma. Se um de nós aqui cair num vulcão, você vai sentir a dor do corpo, vai morrer. A dor do corpo queimando. Vulcão você já viu na televisão, se quiser ver um de perto, tem alguns que você vai lá e vê de perto. Na Costa Rica tem um vulcão que é visitado. Guatemala tem um vulcão que é visitado. Só sai daqui do Brasil, vai fazer e fica lá. E olha o negócio lá. Só que corre um risco, né? Aquele vulcão pode explodir de vez ali e a pessoa está lá perto. É uma aventura, uma visita de risco. Agora, esse lago de fogo e enxofre, quem vai sentir a dor é a alma. A alma vai sentir a dor, gritos profundos acontecem ali naquele lugar, eternamente. Não tem volta. Isso foi preparado para os anjos caídos, os 2/3 dos anjos que saíram do céu. Só que aí eles não querem ir só. Querem levar o ser humano com ele como uma vingança contra Deus. Por isso que Jesus veio, foi uma preparação muito forte do próprio Deus para nos salvar. Por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, para nos salvar. Jesus passa toda aquela dor, sem nenhuma necessidade, em prol que a salvação só está nele. Então aqui você observa que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, o versículo 15. E
capítulo 20, estávamos no 20, ao 25 e 6. Lemos o 11 e 15, agora o 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui começa uma sequência de reinados, de tempos. Esse tempo aqui, a pessoa vai reinar com Cristo 1000 anos. Então, seremos sacerdotes, estaremos juntos e não vamos passar por essa segunda morte. A segunda morte não tem poder. A pessoa morreu aqui na terra normal e agora a alma dela está viva eternamente. No 21, versículo 8, diz assim, olha o 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Olha a intimidade do Senhor com você. Eu serei seu Deus e você será meu filho. Agora, olha o 8. Quanto aos tímidos. Mas é sério que o tímido está aí no meio? Eu era tímido, não tinha medo de falar em público. E você está entendendo? Você tem que romper com isso. Acabar com esse negócio de timidez. Você tem que pregar o evangelho. Aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui, tem que ler esse livro todo dia? Tem, sempre a gente está lendo. É bom as promessas, a promessa é direito seu, você tem herança, você é filho, você tem tudo que Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Vai abençoar sua família, sua casa, mas você tem que estar assim sempre. Parar o carro, puxar o freio de mão, centrar a sua vida e ler o que a Bíblia fala a respeito da sua alma. Por quê? A responsabilidade da sua alma é só sua. É só sua. Ninguém é responsável para dizer assim, vou tirar sua salvação ou vou te dar salvação. Não, só você. Só você. Não tem de criminalizar ninguém, apontar o dedo para ninguém, responsabilizar ninguém. Não. É sua. Então, você tem que entender essas questões, saber o que está escrito, para você se livrar de todas elas. Aqui o versículo 21, 8. E para a gente encerrar, Lucas 16, versículo 19 a 31. Uma situação que a Bíblia deixa claramente tenebrosa. Essa situação aqui. Lucas. Capítulo 16. Versículo 19 e 31. Aí você vê timidez mentirosa. A pessoa ser comparada a homicida. Nunca matei uma barata, mas mente. E Jesus diz o quê? Que o diabo é o pai da mentira. Jesus detesta a mentira. E a pessoa mente, não para de mentir, mentirosos. Então tem que resolver a situação na vida de quem for assim. Capítulo 16, versículo 19 a 31. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Está entendendo? A Bíblia está dizendo que tem homens assim, tem pessoas assim, que vivem vida de rei na terra. Não tem inveja disso não, fique tranquilo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e jazia cheio de chagas à porta daquele. Está vendo? É sempre assim, um mendigo na porta de um lugar, de uma pessoa, querendo alguma coisa que ela dê. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu,
foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe. Ele viu de longe, tá vendo? É um lugar que a pessoa não pode ir, só pode ver de longe. Abraão, Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida? Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos. Ó, ele querendo evangelizar de lá. Tá vendo? Alguém da sua família que morreu, que está lá, fica querendo evangelizar você aqui, mas não tem jeito mais. Porque cada um é cada um em seu tempo. Então aqui ele: Rogo-te, ó Pai, mandes na casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não venham também para este lugar de tormento. É forte ou não é? Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Qual a resposta de Deus? Tem profeta aí na terra, tem homem de Deus aí na terra, tem pregador do evangelho aí na terra, ouça. Se você olhar lá a NASA vê a Terra, vê Júpiter. Há um abismo tão grande entre um planeta e outro. A Via Láctea é que está os nossos planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e vários planetas. Quando você vai já descobrir outras vias fora da Via Láctea. É um abismo, a distância onde vai estar o céu e o inferno. É muito grande, não tem como ir de um lugar para outro. Então, a parábola que o Senhor Jesus aqui, Jesus, ele fará por parábolas coisas reais do mundo físico e do mundo real. E do mundo espiritual. Então, Jesus está dando exemplo como vai ser o negócio. E o cara estava lá: eu estou aqui, estou atormentado, vocês não têm como refrescar a ponta de minha língua, mas ajuda meus irmãos que estão lá na terra, para que não venham para cá. Aí tu sai daqui com a Bíblia, tá andando, aí alguém, o crente besta, se ele morrer essa madrugada, ele vai estar lá. E aí ele vai dizer assim: não é que seja uma vingança, mas é por isso que você não tem que vingar nada sendo um cristão. Eles já terão a vingança do próprio Deus. Então, qualquer coisa que ridicularizar você, que der risada de você, que falar crente besta e tal, não sei o que, fica calado. Fica querendo responder nada do passar do físico para o espiritual. Não vá, não. Porque a situação dessa pessoa, se morrer sem Cristo, já é algo muito terrível. Então a nossa oração é que essas pessoas se convertam também e venham agora ficar junto conosco também. E ela não agora fale mal de você, nem critique você e tal, só isso. Mas não queira, desejo mal a ela não, porque não tem nem espaço para isso não. Não tem espaço. Tu vai ver, tá mexendo comigo. Não. Esqueça esse negócio. Já é uma situação triste. Então aqui, avisa lá. Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha a resposta, 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pegou? Entendeu? Tipo assim,
Tu morreu. Tu estava onde? Estava no inferno. Voltei. Ó, não vai acreditar. Não acredita no profeta, não acredita em Moisés. Vai acreditar naquele irmão que morreu e voltou para avisar? Não acredita na minha palavra, não acredita na Bíblia, não acredita no livro da Bíblia. Vai acreditar aquele primo que morreu, pingunço. Aí ele chega, volta, ressuscitei. Eu estou aqui. Ó, agora eu vou para a igreja. Por quê? Vocês têm que ir comigo. É, porque eu estava no inferno e lá é ruim. Vamos todo mundo para a igreja. Você acha que eles vão? Esse pingunço aí ressuscitou e agora quer dar a lição de moral na gente. Sai daí, rapaz. A pessoa não tinha credibilidade aqui na terra, se voltar vai ter? Então, Jesus está dizendo, Abraão não teve, Moisés não teve, a Bíblia não teve, meus profetas não tiveram, é essa pessoa que vai voltar? Não, esqueça. Não tem como ajudá-las, elas têm que crer na palavra. Já pensou Deus ter que fazer uma Bíblia para cada pessoa na terra? Deus fazer um exemplo, vários exemplos para cada um de nós. Augusto só convence assim, João só convence assim, Maria só convence assim. Não, ele deixou aqui 66 livros, a Bíblia, exemplos. Se você for procurar Eliseu, você vai ver vários exemplos na vida de Eliseu, Paulo, Daniel, Ana. Você vai ver vários exemplos na vida de cada homem e mulher de Deus. Já é o suficiente. O suficiente, uma história, a história de Jó, uma história dessa para você dizer, não, aqui é o suficiente para que eu creia. E tem milhares de histórias na Bíblia. Para você crer em todas elas e dizer, Deus é Deus e eu estou com Ele.